Ah, meu Deus, lá vamos nós mexer em vespeiro. Como é mais fácil você fazer programa falando que o Biden é gagá, que o Trump já estava com a taça na mão, né? Quando a imprensa, naquela época, muita gente boa ficava falando que a coisa estava apertada, que era bom seguir as casas de aposta, aquela coisa toda, que o Trump, na verdade, o Trump estava eleito. Se não houvesse fraude. É gostoso fazer esse tipo de coisa, porque no final das contas dá certo, você fica feliz. Ontem mesmo a Patrícia, eu não sei se ela acompanha a gente aqui no podcast, mas certamente acompanha a gente no X. Ela lembrou de uma menção nossa de meses atrás, quando a gente denunciava que a administração Biden estava contratando pessoas com problemas mentais para o controle de tráfego aéreo americano, via FAA, né? É legal, é gostoso. Pô, quem não gosta de falar, eu te disse, né? O problema é quando a gente tem que tratar de assunto que está em andamento. Nesses assuntos, em geral, os nervos estão mais à flor da pele, então a gente acaba se expondo. Mas se o nosso objetivo é fazer, modestamente aqui, ajudar, né? Não fazer, ajudar a fazer o pensamento de direita progredir no nosso país, então que seja. Já falei, a gente não está aqui para ficar rico, né? Então, vamos chacoalhar a cadeira aí em 3, 2, 1... SDB Flash. Muito bem, eu queria falar de 3 países europeus hoje, Inglaterra, Holanda e Itália. Com ênfase na primeira, tá? Na Inglaterra, lá no Reino Unido, na verdade. Vamos resgatar rapidinho, prometo, a administração conservadora dos Tories lá no Reino Unido. Os conservadores seriam, em tese, a direita britânica, mas desde a campanha do Brexit a coisa começou a ficar meio mal cheirosa, né? Vamos lembrar, a campanha do Brexit, ela só aconteceu porque o primeiro-ministro da época, o David Cameron, estava buscando sua reeleição e, para acenar para um público conservador, ele prometeu que colocaria o Brexit em pauta, em um plebiscito. Mas ele tinha certeza que não ia passar, porque tanto os trabalhistas como os liberais, como a própria direita pseudo-conservador não desejava a saída, e seria uma campanha tranquila porque ele teria o apoio da imprensa contra o Brexit. Está todo mundo contra o Brexit, teoricamente, né? Mas, ora, o Brexit ganhou. Por quê? Porque, segundo a imprensa britânica, conservador, xenófobo e burro, e eles são modernos e inteligentes. Algo me diz que, como de costume, eles não perceberam, com a presença do Reino Unido na União Europeia, fazia mal para o cidadão comum, simplesmente porque a maior parte da elite, geralmente, como de costume, né, ela está desconectada com a necessidade do cidadão comum. E aí a gente avança no tempo, o Brexit foi finalizado pelo Boris Johnson, que se elegeu com essa bandeira também, apesar dele não ser um conservador raiz também, apesar de ele não ser um Brexiteer raiz também, né, tanto é que, não sendo conservador de verdade, a administração dele foi um horror, no sentido de ter o começo da invasão de imigrantes lá no Reino Unido, e ele nada fez para parar esse fluxo. O Johnson também não tirou o Reino Unido da Corte Europeia de Direitos Humanos, que era uma antiga exigência dos pregadores do Brexit. Enfim, de lá nós tivemos uma gestão ruinosa do Rishi Sunak, né, um mega globalista, como primeiro-ministro, e como primeiro-ministro não recebeu um voto popular sequer para estar naquela posição. E nada de temáticas conservadoras. Mais imigração, mais submissão à União Europeia só. Tá? Sunak foi um lixo. E aí o Sunak pediu eleições antecipadas, aí de uma maneira meio inesperada, em um período que os conservadores estavam na pior posição política. Eles estavam com o pé de apoio frouxo, né? E o resultado foi óbvio, né? Os trabalhistas venceram com uma grande margem. E aí chega onde eu queria, e que a gente já falou aqui, por sinal. Os britânicos votaram contra os conservadores como forma de protesto, tá? Eles votaram no pior como forma de protesto contra os conservadores. Então guarde essa informação, por favor, a respeito da, vamos chamar, a psique do eleitor. O eleitorado é capaz de votar em alguém que ele não gosta para punir quem o trai, tá? Traição é pior das coisas. Bom, o óbvio então aconteceu. Passou aí o quê? 2, 3 semanas, mês estourando, as pesquisas já apontavam para uma queda de popularidade fortíssima dos trabalhistas. E você pode pensar, mas é claro, né? Os caras são um lixo. Como é que foram votar nele esperando outro resultado? É aquilo que ele falou. Votaram não pelos resultados, mas para punir quem trai.
E aí que ressurge das cinzas o bom e velho Nigel Farage e anuncia: eu vou fazer do partido lá, o Reform UK, uma força de oposição tanto para os conservadores, a direita limpinha, como para a esquerda britânica trabalhista. Ele sentou a bunda no seu projeto, conseguiu bons apoios e pimba, o Reform UK voltou a crescer, começou na verdade a crescer, primeiro como terceira força no país, passou os liberais, depois ultrapassou os conservadores e por fim agora tem chance até mesmo de ser primeiro-ministro se as eleições fossem hoje, claro. A não ser, é claro, que os conservadores se aliem com os trabalhistas numa jogada política virtualmente impossível. Eu digo virtualmente porque política tudo é possível. E assim o Farage passou a ser esperança de muitos britânicos de quebrar essa dicotomia política sem sal que tem lá no Reino Unido, né? Os conservadores peronomútil com trabalhistas sem vergonha. Trabalhista esquerda, conservadores com postura de grupo de centro-esquerda, vamos chamar assim, né? Conhece essa história? Então. Mas aí entra o Tommy Robinson. Tommy Robinson é um cidadão comum, toscão, que resolveu quebrar a vidraça dos bons modos britânicos, que permite jogar para baixo do tapete coisas nojentas como, por exemplo, bandos de muçulmanos abusando sexualmente de criancinhas. O Robinson não só fez discurso contra a imigração, ele urra de raiva pela situação do Reino Unido atual, com muita razão, e junta a gente na rua para protestar. E exatamente por isso, nesse democrático Reino Unido que existe hoje em dia, ele está passando um tempo em cana, tá? E o Farage não é assim, o Farage é político, sempre foi, constrói aliança, prováveis e improváveis, traz para perto de si conservadores e outros nem tantos assim, mas dentro de uma mesma pauta. E aí entrevistado ele por uma rede TV britânica, a jornalista fez a pergunta pegadinha, era para gerar divisão mesmo. A repórter quis saber a posição dele sobre a prisão de Robinson e ele foi liso na resposta. Ele disse que o Robinson está preso porque ele se negou a respeitar ordens de uma corte britânica, o que é verdade. Pronto, ferrou. Ele não defendeu abertamente Robinson, ele simplesmente falou: ele está preso por causa disso, tá? É isso aí, gente. Pronto. Não bastou o papel político dele nos últimos anos e o Farage, agora por uma parte da direita britânica, passou a ser um traidor, porque ele não respondeu a pergunta como alguns esperavam, mas como era de se esperar de um político. Mas eu sempre soube que o Farage era parte do sistema. O Farage é bunda mole, ele só tá fazendo o Reform UK crescer porque ele tá fazendo aliança com moderados, tá? Eu vou votar no UKIP porque realmente essa turma é de direita, tá? Eu queria dar uma parada aqui e explicar como é que eu penso. Eu penso e peço antecipadamente não desculpas, mas para que quem ouve a gente entenda que exatamente por sermos de direita temos que tentar pensar como indivíduos e não como grupo. Então vai aqui nosso ponto de vista, que é bem parecido entre os três aqui, mas não idêntico, tá? A gente tem as nossas divisões aqui, algumas irreconciliáveis. Como a esquerda se porta politicamente? Todas as vertentes são iguais? Não. Porque são vertentes, senão não seriam vertentes. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, o PCO reclamando do STF, e você vê o PSOL trabalhando com o STF. Você vê partes do PT com bases sindicais anti-woke, e você vê grupos alinhados ao globalismo sorosiano, tem de tudo. Então, como é que eles conseguem ser o pensamento predominante da política em grande parte do público brasileiro? E até mesmo em uma parte da direita que pede mais Estado, por incrível que pareça, tá? Eles são o pensamento predominante. Porque, vamos ver, sempre tem duas frentes. Vamos chamar lá. Tem os revolucionários e os infiltrados no sistema. Parece não fazer sentido você ter esses dois tipos de esquerda, porque aqueles que são infiltrados no sistema são, em tese, atacados pelos revolucionários, que em tese são antissistema, certo? Então... Mas desculpa, é assim que o pito toca. E acreditem, tem funcionado faz décadas. Um lado é prática, o outro lado é imagem. Um lado é pragmatismo, o outro lado é teoria. Um lado é massa, outro lado é burocracia. Pode olhar para o nosso Brasil, você vai encontrar isso. Vai encontrar em qualquer país do mundo, não só no Brasil, desde que a esquerda internacionalizou. O que acontece é que cada um com o seu papel, cada um com sua mensagem, cada um com seu público. Você, com raríssimas exceções, vai ver o pau torando entre eles,
a não ser períodos em que ocorreu uma predominância muito mais vigorosa dos revolucionários. Mas no final tudo se acomoda novamente porque os revolucionários ganham e aí cria-se uma nova classe de burocratas e lá vai todo mundo de novo. Vertentes andando paralelas, revolucionários de um lado, nova burocracia do outro. No caso britânico, nós vemos a direita, vamos chamar de revolucionária, né, chutando a bunda do Farage. Né, o político, o cara do sistema, decidindo se separar dele na disputa contra os trabalhistas e contra os conservadores políticos. Eu vou pro UKIP, tá? Algum problema nisso? Em princípio não, porque é natural que as pessoas pensem e atuem de maneira diferente. O problema é quando grupos com objetivos iguais ou muito semelhantes deixam seus objetivos de lado para se atacar mutuamente. E aí não faz o menor sentido. Pensa bem, qual que é o objetivo? Nós estamos indo na mesma direção? Estamos, ótimo. Então, com todo respeito, e aqui desculpe o francês, foda-se qual meio ele ou o outro quer chegar lá, desde que se ataque pelos flancos para conseguir o objetivo que você quer alcançar. Chamar o Farage de vendido ou a turma do UKIP de maluco não vai ajudar em nada. E sabe por quê? Porque no fundo as duas definições têm um quê de verdade. Sim, parte do grupo de Farage é do sistema. Sim, uma parte do UKIP é doida de pedra. Portanto, ambos os argumentos são válidos, mas só são válidos para não se chegar a conclusão nenhuma. Ou esses grupos se conscientizam disso, ou em breve o eleitorado vai fazer o quê? Vai buscar moderação. E quem vai voltar para o poder são os conservadores, os Tories, que acabaram de ser chutados com força da bunda de Westminster porque eles não faziam o que o eleitorado britânico pediu para ele fazer. E aí o ciclo volta e ganha, claro, qualquer um, menos o povo britânico, tá? E quando a coisa é feita com conversa, como é que funciona? Bom, na Holanda foi feito assim, mesma história. Esquerda com verdes socialistas, VVD, a direita limpinha, nem cá nem lá, e mais uma dissidência deles lá, o tal do NSC. O PVV do Wilders, para muitos radicalíssimo, e o BBB lá dos fazendeiros, considerado direita mais radical ainda, tá? E não adiantaria nada o BBB fincar o pé em posições sem negociações com as suas 7 cadeirinhas do parlamento. Então, no final, o que o BBB fez? Foi lá, se aproximou do PVV do Wilders, formando uma bancada preliminar de 44. Aí sim, bem considerável para um parlamento de 150 cadeiras. Com 44 ganharam força, mais um partido de peso entrando e uns pequenininhos regional lá, e o Wilders poderia passar das cartas na Holanda. E foi o que aconteceu. A Holanda tem um governo de direita. Mas se eu sair da bolha, o Wilders teve que conceder aqui e ali, não é mais o mesmo Wilders que eu conheci. É verdade, mas o que seria melhor para um próximo período para a Holanda lá? Os fazendeiros tendo que devolver suas fazendas, ou outra edição de centro-direita aliada com o socialista, que é o padrão lá da Europa? Certamente seria a direita no poder, né? Repara, Wilders, considerado aí do centro para a esquerda, quase como se fosse um neonazi, tem ganhado muito nariz torto da direitona holandesa, porque sua postura está mais negociadora. Mas qual é a opção? Mesma coisa, tá tudo bem. Melhor ter uma direita verdadeira no sistema ali colocada, ainda que comprometida com negociações para se manter de pé, e uma outra direita mais aguerrida, de nariz torto, que não se entrega para nada. Deixa a turma bronquear é bom, tá? Deixa brigar. Eu quero mais. É bom para a direita, que agora faz parte da burocracia lá, não se esquecer de onde ela veio. Sério, cobrar é bom. Por outro lado, não adiantam alinhamentos pessoais que transformam em tudo que eu não quero e que eu não consigo é traição. Aí a gente não chega a lugar nenhum. Os holandeses superaram isso. Só mais um caso, pega a Itália. Aliás, poderia falar da França também, mas ia ficar longo. A Itália hoje tem um governo de direita. São 4 partidos fortes, tá? No governo do governo italiano. Os 4 principais partidos de direita se uniram, que é o Fratelli, o Lega, Forza, o Italiano e a L'Estero, e mais uns partideco regional, e com isso eles conseguiram 243 das 400 cadeiras, tá? Maioria. Ora,
Se o governo é baseado, no mínimo, em 4 partidos, é óbvio que eles pensam diferentes. São 4 partidos. Senão seria um partido só, estaria todo mundo junto num partido só, né? E se todos os 4 partidos se odiassem tão profundamente a ponto de não poder ver a cara do outro, chuta quem seria hoje um governo de minoria? A esquerda, horas. A entrada de imigrantes na Itália teria caído? Não. A Itália estaria dando peitada na União Europeia? Não. Por quê? Porque todo mundo se odeia. E aí a gente ia ter um governo de minoria fraco de esquerda, tá? Porque, veja, muitos casos a esquerda só consegue espaço por isso, porque eles conseguem segurar a peteca entre eles, porque eles são minoria, gente. Ô, cacete. Então, gente, na boa, isso tá ficando ridículo, tá? Esse ódio interno da direita brasileira é totalmente desnecessário e pior, é contraproducente. E digo isso com o coração partido, porque isso vai atrasar o nosso desenvolvimento político. Por um lado, falo dos dois lados sem nenhum constrangimento. Não me venham com o puritanismo. Puritanismo não ganha eleição e não ocupa espaço político, a não ser que sua forma de pensar seja igualzinha a 50% da população do país. Nossa, a minha cabeça é igual a 50% da população do país. Não é e nunca será. Ah, nossa, mas aí vai ter que aliar com aquele cara que disse aquilo em 2021. Desculpa, vai ter que comer esse caroço de manga de vez em quando, lamento informar. Vai ter que tampar o nariz, às vezes engolir um filho da puta, né? Te dando um abraço que você vai ficar com nojo, mas vai ter que dar. Por outro lado, pega o caso da eleição agora. O Alcolumbre ganhou? Ganhou. Os 8 votos que não foram para ele atrapalharam os planos? Não. Então também não enche o saco. O objetivo era conseguir comissões? Era, conseguiu. Então, ótimo, acabou. Também não exija que todo mundo ache que esse é o melhor plano do mundo. Pode ser o possível, talvez não seja o melhor, mas é o certo. Se esse era o objetivo, Alcolumbre lá, conseguiram. Maravilha, chega, acabou. Burocratas precisam de revolucionários, revolucionários precisam de burocratas. O regime militar brasileiro, por exemplo, caiu não pela mão dos radicais, mas por causa de Ulisses e Tancredos. Todo mundo tem o seu papel quando o objetivo é claro. E isso anda meio difícil as pessoas entenderem. Então, gente, maldito dia em que a gente fizer um programa e 100% das pessoas concordar conosco. Nós nunca tivemos esse objetivo na nossa vida, sério. No dia que a gente conseguir isso é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Porque se for para fazer pensando em não perder audiência ou para agradar todo mundo, aí seria melhor a gente fazer um canal de YouTube com vídeo de bichinho, né? Pelo menos monetizaria e a gente comprava um carro novo, tá bom? Sem jabá hoje, sem clima, grande abraço para todos, SDB Flash acabou, fique em paz. Saindo da bolha.